Educa Esporte. Salve, salve, galera! A gente abre a temporada 2025 do Educa Esporte e já adianto que tem muita novidade por aqui, com estreias de quadro e ampliação da cobertura do esporte amador e educativo. E a gente começa esta edição falando de incentivo ao esporte. A Secretaria Municipal de Educação lançou o programa Escola de Esportes, que busca oferecer práticas esportivas em diversas modalidades para alunos da rede municipal no contrato escolar. As aulas serão oferecidas por OSCs, que são as organizações da sociedade civil. Entenda mais sobre esse programa inédito na reportagem de Natália Henrique. O Escola de Esportes é um programa de formação esportiva para estudantes do ensino fundamental e também da EJA, a Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino de Campinas. Esse programa nos deixa muito felizes, né? É uma novidade, é uma coisa que a gente vê muito pouco isso, dessa possibilidade do esporte acessível às crianças que estão na escola. Então eu vejo como uma democratização do esporte mesmo, uma possibilidade das crianças, dos estudantes da rede pública de Campinas terem acesso à prática do esporte. E quando a gente fala de prática do esporte, é a prática sistemática, regular, qualificada. Então é ele praticar um esporte da maneira que a gente entende o esporte em toda a sua plenitude. O programa é inédito em Campinas e envolve uma parceria entre as secretarias municipais de Educação e de Esportes e Lazer. São parceiros já antigos em várias coisas que a gente faz, os jogos escolares, as participações esportivas na rede e tal. E estabelecemos agora essa junção de esforços para trazer algo mais organizado para desenvolver a prática esportiva nos nossos estudantes. Bom, essa proposta nada mais é do que colocar cultura esportiva nas crianças, né? Que ela não possa ter a sua vida acadêmica dentro da escola, mas que isso aí possa ser uma sementinha para ela levar a cultura esportiva para fora quando ela terminar seu período escolar. Então isso a gente acredita muito que tenha valor não só na sua atividade física, mas também alguns pontos positivos pedagogicamente falando dentro das escolas. Ao optarem por participar do programa Escola de Esportes, as escolas vão poder escolher as modalidades e horários de acordo com a disponibilidade dos espaços físicos das unidades de ensino. As opções de modalidades são atletismo, atletismo PCD, badminton, basquete, capoeira, futebol de salão, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, skate, vôlei, tênis de mesa e taekwondo. As escolas usam as quadras que possuem. Cada unidade escolar vai pensar e vai ali com os seus professores, com o seu grupo, com o seu coletivo, vai avaliar qual é a modalidade que elas acham que funciona para a sua escola. Né? Qual é a faixa etária que ela acha que seria ideal ter um esporte? Então eu vou ter escola que vai escolher, por exemplo, um esporte coletivo para crianças mais adolescentes, e eu posso ter uma escola que vai escolher ginástica, que é um esporte individual, para crianças menores. Isso depende da tradição, do perfil dos alunos, do perfil da comunidade, das necessidades daquela comunidade escolar. Então, não é uma coisa que vem de cima para baixo. A escola é que vai fazer a demanda, é ela que vai fazer essa opção. Por isso, a gente está achando que vai dar muito certo essa aderência. As aulas serão realizadas nos espaços esportivos das próprias escolas ou em equipamentos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer próximos às unidades educacionais, com fornecimento de transporte caso seja necessário. A proposta é que os alunos se desenvolvam por meio das modalidades esportivas oferecidas. A prática do esporte em geral, qualquer que seja o esporte, é muito importante no desenvolvimento integral do estudante. É através do esporte que ele vai trabalhar em equipe, ele vai sentir a importância de uma competição saudável, sabendo como acolher derrotas, como comemorar vitórias, e esse sentimento faz com que ele integre
todo o conhecimento que ele vai adquirindo na escola em benefício da sua formação plena. Então, o esporte é uma espécie de fio condutor da possibilidade das pessoas aprenderem a ser efetivamente cidadãos com conhecimento. Serão atendidos aproximadamente 2.000 estudantes do ensino fundamental e da EJA. Para viabilizar esse programa, a Prefeitura de Campinas vai contar com parcerias de organizações da sociedade civil, que vão ficar responsáveis pela execução das práticas esportivas. A verba disponibilizada para as OSCs será no valor de R$ 7.300.000. Não, é um fato inédito. Em Campinas, a gente está trabalhando com esporte sou das antigas ainda. É um projeto inédito que tem tudo para dar certo. É uma parceria perfeita entre educação e esporte, né? Educação, esporte e saúde são os pilares da sustentabilidade do ser humano. E essa parceria, ela tem tudo para que ocorra da melhor maneira possível, que seja perene ainda por cima, né? Dentro do processo e que independa e que não se torne uma situação política apenas, seja assim realmente uma situação de referência no município de Campinas, essa parceria dentre as secretarias. Como esses projetos irão se desenvolver, aqui na reunião nós já estamos esmiuçando, tirando detalhamentos que serão importantes para a execução do projeto e também lá na frente para a prestação de contas, que é muito importante para todas as OSCs. Agora, é preciso ter a clareza de que isso é por si só já uma evolução. O surgimento dessa lei é uma evolução muito importante para as modalidades esportivas e para a educação no município de Campinas. Esse é o nosso olhar. A prática regular de exercícios físicos é fundamental para garantir a qualidade de vida e longevidade. E olha só, a prática da hidroginástica pelas pessoas com mais de 60 anos ajuda a fortalecer a musculatura, melhorando a mobilidade, além de outros benefícios. Só aqui em Campinas, são 6 locais públicos que oferecem aulas de hidroginástica de graça para a população da chamada melhor idade. É com esse sorrisão que a Benedita, de 62 anos, começa amanhã, quando é dia de hidroginástica. E lá se vão 2 anos que ela está fazendo as aulas. É muito animado, eu faço amizade fácil. Está sendo muito bom, porque aqui tem amizade de tudo quanto é idade, né? É maravilhoso o contato com a professora, com os alunos, maravilhoso. Jair faz aulas com a Benedita, na Praça de Esportes Ferdinando Panattoni, da Prefeitura de Campinas. Ele começou a atividade há 3 meses. Tenho um problema de hernia de disco e também bursite nos ombros, né? E senti que deu uma boa melhorada depois que eu comecei a fazer a hidro. E é divertido também, né? A gente faz amizade, né? É importante, gostei. Quem dá as aulas para a turma do Jair e da Benedita é a Ana Paula. A aula de hidroginástica, né, é uma atividade que a gente faz dentro da piscina, né? Então, o maior benefício da hidro é realmente a ausência do impacto, né? Então, as pessoas da terceira idade, às vezes já tem alguma comorbidade, já tem um problema no joelho, alguma dor. Então, esse exercício dentro da água, ele ajuda bastante com a redução do impacto. E aí a gente trabalha todas as outras capacidades. A gente trabalha força, trabalha flexibilidade, trabalha resistência, tudo isso dentro da piscina, né? E a gente também utiliza os equipamentos. A gente utiliza o halter e utiliza o macarrão e o espaguete para fazer os exercícios resistidos dentro da água. É fato que a saúde de todo mundo melhora com a prática de atividades físicas. E com a hidroginástica não é diferente, principalmente no caso da terceira idade. Em relação às articulações, é uma atividade mais segura, então os impactos são menores e principalmente os idosos, que às vezes têm um pouco mais de dificuldade de locomoção, têm mais facilidade de praticar. Então, tanto para as articulações de carga, como joelhos e quadris, como articulações de mais sustentação, como a coluna vertebral, tem um benefício importante em relação a outras atividades, como a caminhada ou atividades com mais pesos. E os benefícios da hidroginástica não estão ligados somente à parte física do corpo.
Como as aulas são animadas e em grupo, a atividade também pode ter influência na saúde mental. A prática de exercícios físicos é bem comprovado que somente isso já melhora a saúde mental do idoso, de todas as pessoas em geral, né? Então doenças como depressão, ansiedade se beneficiam bastante. Além disso, como é um esporte que é uma atividade que é também uma atividade social, a gente percebe uma melhora ainda maior. Então a soma dos dois acabam tendo um efeito bem positivo. A Iracema, de 62 anos, é prova disso. O terapeuta que pediu para fazer, recomendação dela, e melhorei muito, porque eu estava com uma depressão muito forte mesmo, só queria ficar dentro de casa, trancada no quarto, mas melhorei bastante, arrumei muitas amizades, tá muito bom para mim, isso é ótimo mesmo. A Milvia é companheira de turma da Iracema e também sentiu melhora na saúde mental desde que começou a praticar hidroginástica. Eu parei de trabalhar para ficar com o meu pai, né? Deixei de trabalhar porque ele tem 91 anos e para mim foi uma virada de chave, porque eu estava entrando num processo já depressivo mesmo, de ficar só em casa, sem ter muito o que conversar, só à noite o marido e o filho que chegava, não tinha muito que sair, não dava para sair. Aí isso aqui para mim foi um escape, está sendo maravilhoso. As aulas de hidroginástica que elas fazem acontecem na Praça de Esportes Pompeu de Vito e são comandadas pelo Robert. No caso da minha aula, nós fazemos exercícios que poderiam ser feitos fora, dentro da água, né? Então a gente usa a resistência da água para deixar um exercício que seria muito simples, mais difícil, né? E algumas coisas que a gente faz fora da água, a gente não faz da água porque ficaria muito fácil. Tá bom? É uma aula aí em torno de 45 minutos a 50 minutos e no meu caso eu prezo por intensidade, uma aula bem intensa e mais compacta. Além das praças de esportes Pompeu de Vito e Ferdinando Panattoni, a Secretaria de Esportes e Lazer de Campinas oferece aulas de hidroginástica de graça em outros 4 locais da cidade. São eles: Balneário Taquaral, na Lagoa do Taquaral, Clube Municipal João Carlos de Oliveira, João do Pulo, na Vila Padre Anchieta, Praça de Esportes Emil Rached, no DIC 6 e Praça de Esportes Edgar Ariane, no Novo Cambuí. Ficou interessado em praticar hidroginástica? Então, atenção para a orientação médica. Importante enfatizar isso. Toda atividade a pessoa tem que fazer uma avaliação antes, porque nem toda atividade dá para todas as pessoas. Então, mesmo a hidroginástica sendo uma atividade segura, em geral tem alguns problemas. Por exemplo, pacientes que têm algumas doenças vasculares, algumas doenças circulatórias nas pernas, é bom fazer uma avaliação antes. Quem tem alguma cardiopatia, arritmias, insuficiência cardíaca, uma doença chamada bradicardia, que você tem uma diminuição dos batimentos cardíacos, porque a água quente, em geral, pode alterar o batimento cardíaco em alguns pacientes. Então, tem que tomar um certo cuidado com essas situações. A Daisy não perde uma aula e recomenda que mais gente se jogue na hidroginástica. Venha que vocês vão acabar vendo a diferença no dia a dia de vocês. Terminou no final de janeiro o prazo dado pela Secretaria Municipal de Esportes de Campinas a organizações da sociedade civil apresentarem propostas de projetos que pretendem realizar com recursos do FIEC, que é o Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas, entre 2025 e 2027. Ao todo, serão investidos mais de 5 milhões no período. Para esclarecer mais sobre o FIEC, eu chamo agora o nosso telão interativo, a repórter Viviane Marinho. Olá, Viviane, excelente dia para você. Explica para a gente quais são as novidades para essa temporada do FIEC 2025. Oi Wesley, tudo bem? Nós estamos aqui na sede da Secretaria de Esportes, que fica aqui no parque, junto à Lagoa do Taquaral. Viemos aqui então, inclusive, para falar sobre esse processo seletivo, né, das OSCs, que tem interesse aí no Fundo de Investimentos e Esportes de Campinas, que terminou em janeiro. E a partir de agora a gente conversa com o secretário Fernando Vanin para falar um pouquinho desse assunto, né? Já te adianto que são várias modalidades, mas deixa aí a pergunta para você. São várias as modalidades e como funciona, né, esse critério de seleção? Isso, a gente recebeu primeiro todos os projetos que eram efetivamente inscritos nesse período de inscrição. Agora a gente faz o processo seletivo através da documentação, se ela está apta
a concorrer mesmo. E depois a gente faz a avaliação do projeto em si. Se ela escreveu a linha de ação correta, se a justificativa, os objetivos, elas estão nos parâmetros que geralmente até mesmo o Ministério do Esporte pede. Então a gente faz 2 critérios. Primeiro a documentação, depois a gente sabe quem já é eliminado nessa fase e depois a avaliação realmente do que foi escrito, do que é o projeto mesmo, para ter um certo aproveitamento do que a Secretaria de Esporte trabalha. E vocês têm esse olhar para contemplar várias modalidades diferentes, né? Há praticamente todas as modalidades que têm a sinergia com a cidade, né? A gente não pode pegar aqui um projeto de surf, né, que a gente não tem essa sinergia com esse esporte. Mas todas as modalidades, principalmente que são ligadas à formação esportiva e também rendimento, a gente faz uma avaliação criteriosa. Muitas delas a gente aproveita nos jogos abertos, regionais, jogos da juventude, e isso vem a calhar muito com a missão da Secretaria de Esporte, que é difundir a maior quantidade de modalidades à população de Campinas. Tem as mais procuradas e também tem ali projetos que promovem a inclusão também, né? Praticamente todas. A gente tem também projetos de para-olímpico também, mas as modalidades que tem mais procura e o pessoal inscreve mais lutas, né? Principalmente judô, taekwondo e também ginástica artística. A gente tem uma lista enorme de crianças aí querendo a ginástica artística, é o efeito Rebeca, né? E essas OSCs assim, são um número de quantas que tiveram inscrição e mais ou menos uma média aí dessa distribuição, né? Desse orçamento, como que fica? Dessa vez 45 OSCs se inscreveram. A gente tem um orçamento de pouco mais de 5 milhões para 2 anos. Eles são limitados a 100 mil cada um por ano. Então, eles vão receber no final dos 2 anos os 200 mil. E a gente contempla mais ou menos 27 OSCs que vai ter esse processo por 2 anos, que foi uma modificação que a gente fez até na última edição do FIEC, porque a gente está falando de formação esportiva e rendimento, então tem um planejamento um pouco a médio prazo. Isso é importante para as OSCs fazer um trabalho mais bem feito. Tá, e aí essas OSCs têm essa parceria a partir de quando, né? Você disse que são 2 anos, mas esse contrato vai de quando a quando? Eles assinam o contrato mais ou menos em final de abril, começo de maio, aí são 2 anos, eles vão lá até 2027 também, final de abril, começo de maio. E por fim, qual que é a importância do FIEC, né? Esse incentivo ao esporte em Campinas? Eu acredito que seja o principal fomento do esporte na cidade, de revelar atletas, de colocar cultura esportiva na população e difundir as modalidades. Eu acho que é um braço muito grande, mesmo porque o terceiro setor tem essa importância no meio esportivo. Já visto até que a lei de incentivo ao esporte, que também tem uma importância muito grande no fomento. Então, acho que é uma locomotiva do esporte da cidade, é o nosso FIEC com as OSCs parceiras. Tá certo, agradeço a sua participação. A gente volta daqui a pouco com você e estamos aguardando aqui também para qualquer outra informação que você precisar, Wesley. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Viviane, muito obrigado pelas informações, mas logo eu volto a te chamar para trazer mais informações para a gente. Vamos para um breve intervalo e na volta todos os detalhes da 9ª edição do Circuito de Corridas dos Distritos de Campinas. Não saia daí porque eu volto já já. Educa Esporte. Comece o dia bem informado. Acompanhe as notícias de Campinas no Jornal da Educa TV. Toda quarta às 6 da manhã. Procurava a adrenalina. Encontrou o fim da linha. Ignorava os limites. Conheceu as consequências. Em 2023, 159 pessoas perderam a vida no trânsito em Campinas. Velocidade foi a principal causa. Motociclista, desacelera, não ultrapasse o limite da vida. Educa Esporte.
Estamos de volta para o segundo bloco do Educa Esporte. O assunto agora é a 9ª edição do Circuito de Corridas dos Distritos de Campinas. Uma das novidades deste ano é o retorno da prova noturna. Eu chamo agora aqui no nosso telão interativo novamente a repórter Viviane Marim, que continua lá na sede da Secretaria Municipal de Esportes e que está com o nosso secretário Fernando Vanin. Olá, Viviane, sobre essa 9ª edição das corridas dos distritos, né? Quais são as informações que você traz aí para a nossa população? Volto a falar daqui da sede da Secretaria de Esportes para falar agora da 9ª edição do Circuito dos Distritos. Aproveito aqui a presença do secretário Fernando Vanin para falar um pouquinho dessa edição e o que ela traz de novidade esse ano. Primeiro, o circuito é um circuito democrático, né? A gente tirou um pouco dos grandes centros, que é o centro da cidade, e também da área mais volta do Taquaral, para colocar na população já em loco esse tipo de modalidade que é a corrida de rua. Esse ano a gente mudou um pouquinho alguns percursos, né? Então o centro, que começa agora dia 22 de fevereiro, ele volta a ser à noite, porque é a única etapa que não é distrito. A gente aproveitar a iluminação do centro, e antes que era feito no Lago do Rosário, agora é na frente da Catedral. Então, e as outras etapas também a gente teve pequenas modificações, e isso é importante para dar um pouco de um outro ar até de renovação do circuito, que já é consagrado 9 anos aí, que a gente conseguiu manter esse circuito, e tenho certeza que a população vai gostar bastante. São 6 etapas, né? Isso aqui começa agora em fevereiro e vai até o meio do ano. Isso, ele vai até mais ou menos novembro, vai depender muito de algumas datas, a gente às vezes faz algumas modificações. São 6 etapas, contando com a etapa do centro, que começa já com a etapa centro. E geralmente qual que é o público, né? Tem muita adesão, tem crescido inclusive? Ele fez um crescimento enorme até antes da pandemia, depois ele decaiu bastante. Agora a gente está numa nova retomada. A gente sabe que algumas etapas são mais procuradas, do centro, Joaquim Egídio, Barão Geraldo, são aquelas que o pessoal procura mais, já chegando em torno de 1.000 atletas, 800 a 1.000 atletas. Os outros é por volta de 500, 600, a gente procura mais ter qualidade de uma corrida simples, não precisa ser aquela corrida grandiosa como as corridas comerciais, mas que consiga atingir o objetivo, que é colocar a corrida de rua no bairro. E o circuito é de quantos quilômetros? 6 quilômetros. A gente escolheu essa distância desde o começo, para não ficar aquele 5 km padrão, que o pessoal que está iniciando, e nem atingir aquele 10, que é um desafio um pouco maior, mas aquele que está iniciando ter um gostinho a mais de 1 km e ele se sentir com mais prazer de poder subir e fazer as corridas de 10 km. Tem faixa etária ou qualquer pessoa que tiver interesse pode participar? Qualquer um. Lembrando que abaixo de 18 anos tem que ter a assinatura do responsável, mas não tem limite de idade, é todos os sexos, qualquer performance. Se quiser correr, depois andar, também é permitido e é uma festa total. E as inscrições já estão abertas? Como fazer? Ele já está no Inscreva Fácil pela internet, e ali é muito fácil pode fazer tanto da etapa como um combo de todas as etapas e dali já garantir a inscrição de todo o circuito. Todos estão convidados, então? Com certeza, estão convidados e convocados. Tá, joia. Então a gente agradece a sua participação. Eu vou aproveitar aqui que eu tenho a relação dessas etapas, né? Primeira etapa é do centro, sai ali da Catedral Metropolitana de Campinas. Segunda etapa, Campo Grande. Terceira, Ouro Verde, Padre Anchieta, Barão Geraldo e Joaquim Egídio. Reforçando aí para quem tiver o interesse, então, as inscrições já estão abertas. É só entrar aí no site inscrevafácil.com.br/evento/circuito dos distritos. Voltamos com você no estúdio, Wesley. Tá certo, Viviane, muito obrigado pelas suas informações. Também quero agradecer a disposição do secretário de Esportes, Fernando Vanin, de estar falando com a gente. Bom, por hoje é só, mas você aí de casa pode rever as reportagens desta edição e outras já exibidas pelo programa no canal do YouTube da Educa TV. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Até mais, fui!
Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.